Olá, meu nome é Carol e hoje é dia de falar sobre as leituras que eu fiz no mês de julho. Como dá pra ver, foi um mês bem produtivo, mesmo considerando que eu tava bem desconcentrada. Mas senta aí bem confortável que eu tenho muita coisa pra falar sobre essas leituras e agora eu tenho o microfone para não ficar me preocupando muito com os barulhos que vêm da rua. Comecei o mês lendo o Lady Killers, da Tori Telfer, que conta a história real de algumas assassinas em série do passado. Eu li esse livro numa leitura conjunta, aê, família literária! E eu adorei o livro e adorei a discussão que esse livro provocou no grupo. Além de contar essas histórias, a autora ela pontua que essas assassinas não eram levadas a sério, principalmente por serem mulheres. Um exemplo é que quando algumas eram levadas a julgamento, as mulheres mais bonitas às vezes até eram inocentadas. E tem mais outras questões do tipo. Só lembrando que as coisas ditas no livro não quer dizer que elas eram boazinhas. Inclusive tem umas aqui que eram bem cruéis. Essa edição aqui, olha que coisa linda da Dark Side. Olha essa folha de guarda. Ela tem tradução do Daniel Alves da Cruz e do Marcos Santana. Aí minha próxima leitura foi o Noite em Caracas, da Karina Sansborgo. Ele conta a história da Adelaida, que acabou de enterrar a mãe que tem o mesmo nome. E assim ela sente que o seu passado foi junto com a morte dela. E essa morte também é bem representativa como a morte da cidade de Caracas. Aí ela vai narrando o presente do que está acontecendo na cidade e no país, e lembrando do passado de convivência com a mãe e de como era aquela cidade. Tem umas grandes reviravoltas no livro e ele mostra a intensidade da relação da Adelaida com a mãe dela. Só achei que a personagem ela tem ideias bem elitistas e também racistas ao longo da história, mas é um livro muito bom. Esse livro é da Intrínseca com tradução da Lívia de Orsola. Aí o livro do mês do Clube Nuvem Literária foi o Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que conta a história de quando um cara chamado apenas de O Viajante do Tempo constrói uma máquina do tempo. Que coisa, né? Ele viaja até o ano de 8701 depois de Cristo. E lá ele encontra uns seres que parecem o que se transformaram os humanos. Uns são os Elóis, que eu imaginei como umpa-lumpas bonitinhos, e esses são pacíficos. E os outros são os Morlocks, que são uma coisa parecida com os Smeagol's, que vivem no subterrâneo, são os malvados do pedaço e tem medo de fósforo. Eu tô sendo bem concisa, tá? Só tô mostrando que o livro ele é bem visual. E apesar de curto, ele é bem mais que isso. Essa leitura foi uma surpresa pra mim porque eu achei que não fosse gostar. Esse não é o tipo de livro que eu pegaria na estante de uma livraria, por exemplo. Esse livro aqui é daqueles clássicos comentados da Zahar e tem tradução. Olha que linda essa folha de guarda. E tem tradução e apresentação em notas do Adriano Scandolara. Aí eu li o poderosíssimo Vozes de Chernobyl, ou de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Ó, eu sou dos anos 80, não adianta, eu falo Chernobyl mesmo. Mas então que essa foi uma leitura que me deixou com a respiração em suspenso enquanto lia cada relato. Sim, esse é um livro de relatos do desastre nuclear de 1986, que a autora passou 20 anos colhendo. Eu até tentei fazer um vlog de leitura quando comecei o livro, mas logo depois fiquei tão presa a ele, pelo poder desses relatos, que esqueci completamente de gravar. O que posso dizer em poucas palavras é que essas vozes precisam ser lidas, precisam ser ouvidas, para que nunca mais algo sequer parecido aconteça de novo. E digo para você, leia esse livro para ontem. Essa edição aqui é da Companhia das Letras e foi traduzido direto do russo pela Sônia Branco. E como se não bastasse esse sofrimento, eu fui ler no Kindle O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Olha, se você está no momento sensível, não leia. Se você tem gatilho para cenas de estupro, não leia. Eu resolvi ler esse livro pela enxurrada de elogios que vi, por conta da sensibilidade desse livro e pela forma diferente como foi escrita a história, que é uma prosa em verso. Apesar de triste, eu tava curtindo muito a história,
até essa cena de estupro, que foi muito forte e não saiu da minha cabeça. Mas como eu tava muito curiosa, fui até o final do livro e, cara, realmente é uma história muito triste. Se você tá afim de tristeza, vai fundo. Ele é da editora Nós e está disponível no Unlimited. E como sofrimento pouco é bobagem, eu li o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Esse eu também ouvi muitos elogios e fiquei bem curiosa. Ele conta a história da Yejide e do Akin, que é um casal jovem, que decide ser monogâmico num país onde a poligamia é muito comum. Só que se passam 4 anos e eles não têm filhos até então, e eles sofrem uma pressão muito grande da família, que como não podia deixar de ser, culpa a Yejide por não engravidar. Aliás, como a Yejide sofre, Senhor, eu queria abraçar ela o tempo todo. E eu ficava xingando esse machismo escroto o tempo todo. Esse livro é muito bom, ele me despertou, assim, muitas emoções. Recomendo mesmo. Essa edição aqui ela é da Tag, que saiu em julho do ano passado, mas já tem uma edição pela HarperCollins. E a tradução é da... Ai, caiu tudo aqui. O folhetinho e o marcador que vem junto. E a tradução é da Marina Vargas. Então pensei, vou pegar um livro do Joel Dicker para dar uma relaxada, né? Esse livro dos Baltimore, que conta a história de uma grande amizade entre primos, né? Do período de férias que eles passavam junto na juventude e da relação entre essas famílias. E como alguns acontecimentos acabaram afetando a vida deles, que parecia perfeita. Tudo é contado daquele jeitinho do autor que eu adoro, assim, cheio de suspense, que tem uma linha do tempo não linear, que acaba sempre acrescentando informações novas que criam muitos plot twists. E não é que esse livro me fez chorar no final, tipo, chorar mesmo, eu tô chocada com isso até agora. Tem umas passagens, assim, muito emocionantes, umas frases, assim, que me arrebataram mesmo. Eu peguei esse livro no sebo só porque era desse autor, mas confesso que eu não tinha a menor expectativa. Essa edição aqui é da Intrínseca e tem tradução... Ai, meu Deus, cadê? Tem tradução do André Teles. E então, eis que li o maravilhosíssimo Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Essa daqui é a capinha que vem com a tag Inéditos. Deixa eu ajeitar aqui. Meu Deus, como eu amei esse livro. Já tinha mesmo ouvido maravilhas dele, mas não achava que era tão sensacional. Se prepara porque você vai me ouvir muito falar dele, porque eu estou apaixonada. Ele conta a história da Evelyn Hugo, óbvio, que é uma lenda do cinema dos anos 50 e 60, que não dava mais entrevistas, nem era fotografada, estava reclusa, e que de repente dá uma entrevista. Eu não vou falar muito dele, porque eu fiz uma resenha apaixonadíssima sobre ele, e eu vou deixar aqui nos cards e o link na caixa de informações. Vai lá conferir. E terminei o livro lendo um daqueles romances super ultra clichês, que é sempre bem-vindo. É o Procura-se um Marido, da Karina Ricci. Conta a história da Alicia, que é neta, assim, de um rico empresário, dono de uma fortuna incalculável, que adora curtir a vida, vive aprontando e deixando seu avô preocupado. Mas que quando o avô dela morre, ela descobre que no testamento ela só vai receber a herança quando ela casar. E isso é a última coisa que ela quer fazer na vida. E aí ela tem a brilhante ideia de alugar um marido. Bem, não precisa ser um gênio para saber o que vai acontecer. Mas a história é bem fofinha, vai? Esse livro é da editora Versus, eu li no Kindle e tá lá disponível no Unlimited. E aí, você já leu algum desses livros? Quais foram as suas leituras do mês? Eu vou adorar saber. Lembrando que o link de compra desses livros eu vou deixar lá na caixa de informações. E se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, que assim mais pessoas podem assistir vídeos como esse e você ajuda o canal a crescer. Então é isso, um grande beijo e até a próxima!